E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o Clutch e hoje eu vou tirar uma dúvida que muita gente tem se tratando de qual o melhor driver para se jogar no computador ou no notebook, tá? No caso, eu tô com meu notebookzinho aqui, ó, tô com meu Avelzinho. Se eu não tô enganado, é uma 3050 que ele tem. E hoje chegou uma atualização aqui para atualizar, ó. Deixa eu abrir para vocês. Você abre o NVIDIA Studio e quando você vai aqui nos drivers, se atualiza, ó, e aí eu tenho duas opções aqui. Para vocês terem uma noção, rapaziada, quando eu não entendia nada disso aqui, eu achava que cada um desses aqui era um driver diferente, tá ligado? Tipo, então, eu lembro que teve um dia que eu instalava esse Game Ready, aí ficava instalado, né? Aí eu vinha no estúdio e instalava. Aí quando eu voltava no Game Ready, tava instalado de novo. E aí eu ficava, caralho, mas o que aconteceu? Por que eu não tô conseguindo, tipo, instalar os dois? Eu não entendi que, na verdade, você tinha que escolher um, tá? Então já começa a primeira dúvida aí, você tem que escolher um, tá? O que acontece? O Game Ready, resumidamente, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo ser o mais breve possível. Deixa eu melhorar o foco aqui um pouquinho para vocês. Mas, resumidamente, o Game Ready, ele é melhor para jogos, tá? Para você que quer ter o máximo de FPS possível, o máximo de qualidade possível, o máximo de desempenho possível em jogos, tá? Você é uma pessoa que só joga, que só quer jogar, só quer pegar o máximo de FPS possível em jogo, você vai usar o Game Ready. Já se você é uma pessoa que trabalha, que faz outras coisas no computador além de jogar, você vai usar o Driver Studio, beleza? O que muita gente não sabe também é que o Driver Studio ele é melhor inclusive para quem faz live, tá? Geralmente o que é comum de se pensar é que, pô, vou instalar o Game Ready, porque eu faço live e vou pegar mais FPS. Mas o Driver Studio é melhor, por quê? Porque ele é um pouco mais estável, tem menos chance de travar o computador, tem menos chance de acontecer qualquer coisa do que o Game Ready. Como eu só jogo nessa minha máquina aqui, eu até faço live, mas a máquina que eu faço live é outro PC que está lá em casa, eu vou instalar o Game Ready. Então eu venho aqui, ó, continuo a atualização e deixo instalando. Para mostrar os últimos detalhezinhos, né, eu não vou mentir para vocês que eu joguei aqui no nosso querido ChatGPT, só para deixar mais claro, né, para vocês o que exatamente cada driver faz. Deixa eu focar aqui mais um pouquinho, que tá um pouco ruim o foco. Aí, ó. O meu ChatGPT ele responde dessa forma meio maluca mesmo, mas resumidamente, ó, o Game Ready ele é um corredor de Fórmula 1 com cafeína na veia. Ele exprime cada frame possível, mesmo que isso signifique microinstabilidades, entendeu? Então, ele tem um FPS levemente maior, menor latência, porém tem mais chances de bug, tá? Enquanto o Studio Driver, que é o driver que eu falei para vocês, que é um pouco mais estável, etc., ele é um engenheiro suíço com prancheta e relógio atômico. Por quê? Porque ele é um pouco mais conservador, ó, ele é um pouco mais conservador. Ele vai ter um render mais estável, ele vai ter menos crash em exportação, ele vai ter um pouco menos de FPS, porém mais estabilidade. Ele até fala aqui, ó, sacrifica um pouco de pico por estabilidade. E ele fez aqui, inclusive, isso daqui são coisas que eu já falei aqui para vocês, ó, que o Studio vai segurar um pouco melhor o VRAM, enquanto o Game Ready vai empurrar clocks mais agressivos. Então, o Game Ready ele realmente vai ser para quem quer, mano, pegar aquela lasquinha de FPS ali que, pô, você tá querendo 5, 6, 7 de FPS a mais, você vai usar o Game Ready. Mas se você for ver aqui, ó, muito interessante essa tabelinha aqui que o ChatGPT fez. Vou até aumentar aqui um pouco para vocês verem melhor. Mas ele coloca aqui, ó, se você só joga, vai de Game Ready. Por isso que eu instalei o Game Ready aqui nessa máquina. Se você joga e edita, Studio, renderiza, Studio, live, Studio, PC da crash às vezes, Studio, competitivo, Game Ready. Então, é basicamente o que eu falei para vocês, né? Mas de forma mais didática aqui, tá? Então, você é uma pessoa que faz live, que joga fazendo live, coloca o Studio. Por quê? Porque ele vai garantir que não vai travar, não vai dar nenhum bug maluco quando você estiver jogando, não vai acontecer nenhuma dessas coisas que a gente sabe que acaba acontecendo quando o PC é levado ao, entre aspas, limite, né? Claro que se você tiver uma máquina boa, você instalar o Game Ready, isso também não é uma regra, né? Se você tiver uma máquina boa, você instala o Game Ready, faz live, edita, renderiza, tanto faz, se sua máquina é boa, não vai acontecer nada.
Mas para quem tem uma máquina mais mediana, mais a realidade brasileira ali, eu recomendo que você siga esse padrãozinho aqui que foi colocado, porque você vai ter o melhor desempenho possível, né? Fazendo live ou jogando, etc. Vocês podem ver que a tela tá piscando aqui. Isso é normal, tá, rapaziada? Por que é normal? Porque tá instalando, ó. Provavelmente já deve estar... Ó, terminou. Ó, instalação concluída. Tá? Instalação concluída. É basicamente isso. Não precisa reiniciar nem nada. Antes eu lembro que precisava, mas hoje em dia não precisa mais. Se eu atualizar aqui, ó, reinstalar, tá vendo? O Game Ready. Se eu clico aqui e clico no estúdio, o estúdio fica para instalar, tá vendo? Mas eu não vou instalar, né? Porque como eu falei, eu vou usar o Game Ready. Mas enfim, resumidamente é isso, rapaziada. Eu queria fazer esse vídeo aqui mais para deixar claro para vocês, porque tem muita gente que tem essa dúvida, tá? Tem muito amigo meu que montou máquina assim recente e me perguntava, pô, mas qual que é o instalo? Qual que é melhor? Qual que é pior? Basicamente é isso. Como eu uso essa máquina aqui basicamente para jogar, eu prefiro deixar o Game Ready. Mas, por exemplo, na máquina que eu uso lá em casa, que é uma máquina que eu às vezes faço live, às vezes edito alguns vídeos, às vezes faço algumas outras coisinhas de trabalho, eu prefiro deixar o estúdio por uma questão de estabilidade. Mas é como eu falei para vocês, a diferença não é tão grande, tá? A diferença não é tão grande, na verdade é menor do que a gente pensa. Tipo, não pensem que porque você instalou o Game Ready que sua máquina vai virar entendeu? Um supercomputador e porque você instalou o estúdio ele vai renderizar vídeo absolutamente melhor do que o Game Ready. Não é assim, tá? A diferença entre os dois é pouca, mas é uma diferença que faz uma diferença, né? Para quem quer o máximo possível. Aqui dentro também desse app, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, tá? Mas tem também aqui no Elementos, ó, configurações globais, tem como você deixar isso daqui otimizado, tá? Para cada tipo de trabalho também, para quem quer jogar melhor, para quem quer... Enfim, mas isso aqui eu vou trazer outro vídeo aqui, se vocês quiserem comentem aí que eu trago um vídeo explicando como deixar essa parte aqui das configurações globais o mais, como eu posso dizer, otimizado possível, tá bom? Então é isso, rapaziadinha. Vou ficando por aqui, dropa o like, dropa a inscrição. Um abraço, rapaziada, é nóis.